Literati Kids. O Jovem Lenhador. Uma história de Jânia Souza. Era uma vez uma árvore de madeira de lei numa imensa floresta. Essa árvore era de lei por ser forte e resistente às intempéries. Ela nasceu ao brotar da semente de uma espécie vegetal cuja madeira é a mais prestigiada pelos homens devido à sua durabilidade e resistência aos ataques de pragas, fungos e bactérias. Sua origem pode ter sido na família do ipê ou na do carvalho. Talvez tenha sido na do mogno ou do cedro. Ou ainda pode descender da família da andiroba ou do jatobá. Até a do pau-brasil pode ter sido seu berço. Ao certo, não se sabe qual foi sua origem. Apenas se comenta que era herdeira das nobres qualidades e características imunes aos ataques de cupins e de brocas. Aqueles insetos parecidos com formiga que se alimentam de madeira, o terror das árvores. Naquela floresta, igual a tantas outras, pássaros cantavam. Coelhos se escondiam de toca em toca e saltitavam alegremente. Ratos roíam os gravetos caídos e espalhados sobre a relva úmida, sob a qual se camuflavam os frutos maduros e suculentos caídos das diferentes plantas espalhadas por entre a densa e farta vegetação. As borboletas voavam de flor em flor. Era um bailado todo especial. Em uma dança aérea, deliciavam-se com o perfume embriagador inalado de cada flor. Esse era o principal atrativo para se chegar ao néctar, alimento precioso a ser sugado com prazer. As borboletas e as flores em seu namoro de primavera enfeitavam mais ainda a beleza festiva daquela floresta. A floresta despendia uma energia de paz e aconchego por todos os lados, cantos e recantos. Tinha-se a impressão de que anjos descansavam de suas tarefas ao se ouvir o canto da água corrente, passando de mansinho por entre as plantas de diversos portes e folhagens variadas e multicores. Verdadeiro contentamento para a alma. No meio dessa harmonia abençoada pela Mãe Natureza, nascera a enorme e belíssima árvore de madeira de lei. Agora já em sua fase adulta, bela, vistosa, deslumbrante com seus fortes e resistentes galhos revestidos por folhas encantadoras. Os pássaros amavam aninhar-se nela. Suas raízes profundas penetravam com firmeza a terra para sustentar sua magnífica copa. Vivia feliz em contato com toda aquela energia que emanava ao seu redor. Esse era o maior atributo daquele lugar mágico: conferir o equilíbrio necessário para a coexistência entre os seres da floresta. Em certo dia, toda essa harmonia foi rompida repentinamente pela chegada de homens. Eram forasteiros, seres desconhecidos por aqueles lados tão escondidos aos olhos humanos. Os habitantes nativos espantaram-se. Foi um corre-corre geral. Os pássaros emudeceram, as borboletas sumiram. Os ratos e coelhos enfiaram-se nas suas tocas. E as árvores, bem, essas não puderam fazer nada, pois não se moviam nem falavam. Ficaram mais estáticas do que já eram ao compreender, constrangidas e apavoradas, que os homens eram lenhadores, exterminadores de árvores. Entenderam que a sorte, a felicidade e a paz reinante haviam acabado. Os lenhadores, munidos com suas ferramentas, foram chegando. Vinham em filas, coordenados por outro homem, que mostrava o caminho. Vinha em busca de trabalho. Chegavam para cortar as árvores, fazer lenha e levar a produção para o mercado na cidade em que moravam. Uma grande cidade com casas e prédios e muitos moradores, onde as pessoas vendiam e compravam mercadorias das mais diversas origens para poderem viver melhor com suas famílias. Não eram seres maus os lenhadores, apenas sobreviviam com a venda da lenha. Nessa negociação, conseguiam o dinheiro para pagar o próprio sustento e o de seus familiares. Compravam comida e remédios, pagavam o estudo dos filhos e as roupas que vestiam.
Também pagavam o aluguel da casa em que residiam e cobriam outros gastos diversos tão necessários para se sustentar uma família e sua existência em uma comunidade humana. Por isso, os lenhadores só compreendiam e atendiam seus próprios interesses. Sabiam que precisavam trabalhar para ganhar dinheiro e, assim, poderem comer e morar numa casa dignamente com seus familiares. Eles não tinham a compreensão de que as árvores eram seres vivos, com sentimentos e pensamentos de árvores. Eles não sabiam qual a importância das plantas para a preservação da vida na Terra, planeta que gira no espaço em torno do Sol e que é a casa de todos os seres vivos, animais e vegetais. Os lenhadores não tinham entendimento sobre a necessidade do trabalho das árvores para a vida deles. Caladinhas, sem qualquer propaganda ou exibicionismo, elas limpavam incansavelmente o ar que se respirava, purificando-o das toxinas, principalmente do tóxico gás carbônico, da poluição, venenos que provocam sérias doenças ao corpo do homem, que podem levar à morte. As árvores ofereciam-se em forma de alimentos e remédios para o ingrato homem, sem cobrar qualquer tipo de pagamento, a não ser alertar a consciência desse homem para manter a natureza viva, através de medidas preventivas contra o desmatamento predatório e irracional, ocasionador da desertificação, a qual provoca o aumento da temperatura da Terra, pondo em perigo a vida de todas as espécies. Mesmo com os exterminadores de árvores, elas estavam sempre presentes quando os homens precisavam de madeira para diferentes utilidades, como nos projetos de construção, de abrigos, de moradias, de prédios, galpões, lojas, mercados, padarias, postos de saúde, barcos, navios e também das escolas. E quando o calor aumentava, refrescavam com suas enormes copas as ruas, as calçadas, os pomares das casas e as praças, onde todos podiam passear e brincar. Sem esquecer a presença da madeira das árvores nos móveis das residências e dos demais espaços, comerciais e públicos, tornando esses ambientes mais confortáveis e aconchegantes, com cadeiras, mesas, camas e estantes. As árvores não desejavam o destino de serem queimadas como lenha. Tanta formosura e durabilidade eram ignoradas. Transformadas em carvão, tratava-se de um verdadeiro descaso e desrespeito para com a utilidade delas no equilíbrio da vida na Terra. Além de tudo isso, os lenhadores em seu ofício não lembravam ou não podiam lembrar que as árvores proporcionavam beleza e harmonia à paisagem da cidade em que eles viviam. Eles não tinham nenhuma noção dos danos causados pelo exercício de suas atividades para a sobrevivência do planeta. Faltava-lhe também o discernimento e a sensibilidade para entender que as árvores, com suas folhagens e seus portes variados, revestiam de beleza radiante o meio ambiente. Assim, com suas formas e presenças, enchiam de felicidade e alegria a alma contemplativa do homem desde a infância até a velhice. Mas entre os lenhadores havia um jovem sensível e trabalhador, que gostava de fabricar instrumentos musicais com madeira. Ele conhecia as árvores. Não era apenas um lenhador como os demais. Era um artista. Emocionava-se com seus sentimentos e sua relação com o universo. Encontrava significado e beleza onde os outros não vislumbravam qualquer mensagem. Fantasia! Tornava realidade. Transformava, criava, dava vida. Nesse dia especial, os lenhadores começavam suas atividades na mata. Cada um fazia sua parte na distribuição racional das tarefas a serem realizadas. Cortavam, cortavam, cortavam. Não se incomodavam com o que cortavam. Não ouviam as dores e os gemidos das árvores despedaçadas. Para eles, tudo era apenas lenha para vender. Só pensavam e desejavam apurar dinheiro para as despesas caseiras. Não se preocupavam com a relação ecológica entre o homem e o meio ambiente. Sobrevivência para eles não se referia à perpetuação da espécie, mas sim ao seu próprio momento existencial. Aquela sobrevivência egoísta da preservação individual e da satisfação pessoal em detrimento da coletividade e das novas gerações. Mas o jovem lenhador era diferente.
era muito mais que apenas um lenhador sem alma. Ele conhecia as madeiras, sabia de suas utilidades, das suas qualidades. Quando viu um grupo de homens cercando aquela tão grande e frondosa árvore, ele espantou-se e gritou: "Não! Não! Essa árvore não é lenha! Ela é a árvore que tem a melhor madeira para se construir um violão!" Continuou a gritar e explicar euforicamente: "O melhor violão do mundo! Pois seu som será tão suave e tão harmonioso que nos alegrará e nós cantaremos e dançaremos para aquecer o nosso cansaço e a nossa tristeza." Correu e abraçou-se à árvore. Ela sorriu agradecida em sua mudez imóvel. Seus sentimentos não eram percebidos pelos sentidos humanos que se encontravam à sua volta. Os lenhadores pararam estupefatos. Seus neurônios ativaram-se. Então pensaram na grande comemoração que fariam com os familiares depois de venderem toda aquela lenha encontrada. Baixaram as machadinhas e os serrotes e deixaram para o jovem lenhador a melhor parte da árvore tão preciosa para a composição do futuro violão. O jovem lenhador, com todo o carinho de um grande conhecedor, extraiu da árvore a sua melhor parte sem a ofender. Guardou cuidadosamente sua preciosa coleta. Naquela mesma noite, levou-a consigo. Chegou à sua casa, bastante cansado, mas não quis saber de comida ou de cama. Correu para a sala onde fazia seus desenhos de instrumentos musicais e começou a traçar o projeto de um violão cheio de curvas sinuosas, como o corpo de uma bela jovem. Assim, o jovem lenhador mudou sua rotina ao chegar todos os dias à sua casa na volta do trabalho na floresta. Passou a dedicar-se à confecção da sua obra, a materialização do seu sonho. Ver aquela bela, forte e resistente madeira compondo o corpo de um sonoro e agradável violão que embalaria tristezas, saudades e alegrias. E assim, dia após dia, a madrugada ia chegando e o belo violão tomava forma. Linhas curvilíneas em determinados pontos. Noutros, havia a predominância de belas retas paralelas, suaves e com formas tão leves. Após vários dias e noites na labuta, concluiu. Envernizou o instrumento musical com ternura, colocou as cordas e passou a dedilhar como um verdadeiro mestre. Afinou o som do tão sonhado e amado violão, o seu mais novo e amado companheiro. O ar da madrugada foi tomado e preenchido pelas delicadas notas musicais em sintonia com o doce luar lá fora, entre as estrelas. E o som era tão maravilhoso, tão suave, tão deliciosamente encantador, que o jovem lenhador, construtor de violão, ficou inteiramente extasiado, embevecido com aquela magia. Sentiu-se, enfim, plenamente em harmonia consigo e com o universo. Não resistindo, adormeceu feliz e agradecido, abraçado à sua tão bela e magnífica obra. A partir daquela noite, a árvore abandonou sua nudez inerte de observadora. Com sua voz silenciosa, transformada agora em melodia pelas notas musicais, tocou a sensibilidade do coração e da alma de todos os homens, mulheres e crianças ouvintes de suas mensagens. Seu prêmio foi poder continuar a interagir harmonicamente com a humanidade, sem esquecer de sua origem de árvore.